Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos continuar as nossas discussões sobre a história da literatura brasileira. Bom, no vídeo passado então, só recapitulando, eu tentei traçar uma visão teórica e histórica sobre como o romantismo europeu se constrói e se consolida pensando no eixo da discussão que se faz na Inglaterra e na Alemanha nesse primeiro momento. Nesse vídeo de hoje, eu vou fazer uma breve contextualização histórica dos casos do Brasil e um pouquinho também de Portugal, porque eu acho que isso acaba sendo... Entender o contexto histórico é mais do que fundamental para entender como que o romantismo chega aqui no Brasil. E no próximo vídeo, eu vou tentar entender como... Eu vou tentar comentar um pouquinho com vocês como que todas aquelas ideias que nascem na Europa vão chegar aqui no Brasil e como que essas ideias vão acabar ajudando a criar uma imagem de brasilidade, que é essa a principal ideia proposta lá pelo Antônio Cândido, né? De que o romantismo ele é um dos períodos de maior importância justamente porque ele ajuda a consolidar uma imagem de Brasil, tanto para os próprios brasileiros quanto para o resto do mundo. Então isso é uma coisa muito importante. Muito bem, então apenas para que você se lembre, o romantismo começa na Europa lá em 1774, quando Goethe publica Os Sofrimentos do Jovem Werther, e ele vai até 1857, quando o Flaubert publica o Madame Bovary, que é o primeiro grande romance realista. É claro, o realismo ele se articula um pouco antes, mas o marco de consolidação do realismo é justamente esse, com a publicação do Madame Bovary em 57, que curiosamente é a mesma data de publicação do Guarani do Alencar aqui no Brasil, só para que você veja aí essa questão toda do descompasso histórico que a gente sofre com relação à grande metrópole que é lá a Europa. No caso do Brasil a coisa é um pouco diferente porque o romantismo ele chega aqui só em 1836 e ele vai durar quase que o século XIX inteiro até lá chegar o Machado de Assis e começar a fazer uma coisa um pouco diferente do que se fazia até então. Bom, pensando agora na contextualização histórica, o século XIX ele é um século muito importante para a história do Brasil, porque é um século extremamente cheio de atividades aqui no nosso paizinho. E a primeira dessas grandes coisas que acontece aqui no Brasil no século XIX é a chegada da família real portuguesa, fugindo lá, né, do Napoleão em 1808. O Napoleão ele começa o seu processo de expansão militar e política e acaba invadindo a Espanha e depois Portugal, e daí a família real acaba fugindo para o Brasil junto com grande parte da nobreza portuguesa. E essa data é importante porque quando a família real chega aqui com a nobreza, o rei ele acaba, o Dom João VI ele acaba assinando o Tratado de Abertura dos Portos das Nações Amigas. E esse tratado ele abria as relações comerciais entre Brasil e Inglaterra. Ou seja, o Brasil não fazia mais relações econômicas exclusivamente com Portugal, ou seja, o Brasil perde o status de colônia. Porque eu não sei se você se lembra, mas eu disse isso, se não me engano, no primeiro vídeo desse projeto, mas a principal ideia, a principal característica de uma colônia é que ela mantém relação exclusiva com um determinado país que a possui, digamos assim, não é? E no caso do Brasil, a gente tinha uma relação econômica exclusiva com Portugal. Pois bem, entre 1808 e 1815, o Brasil ele vai se tornar o grande centro do reino português, justamente por conta da reorganização urbana que a gente sofre aqui no nosso país, sobretudo no Rio de Janeiro. Porque calcula-se que um número, é uma ideia muito vaga que se tem sobre isso. O historiador que diz menos números diz algo em volta, ali por volta dos 15 mil, e o que diz mais números diz lá por volta dos 40 mil. Mas entre 15 e 40 mil pessoas vieram com a família real portuguesa para o Brasil entre 1808 e 1815. Como você enfia 40 mil pessoas numa cidade pequenininha como era o Rio de Janeiro do século XIX, do início do século XIX? Então, justamente por conta da reorganização, e é claro, a nobreza não veio de lá e deixou a riqueza para lá para o Napoleão surrupiar. Eles trouxeram, e quando eles trouxeram dinheiro, eles investiram aqui. É claro, eles investiram do jeito deles, que era mais ou menos assim. Tem uma historiadora que tem um livro muito interessante, se não me engano o nome desse livro é
a interiorização da metrópole. Eu não me lembro agora o nome dessa historiadora, mas se eu encontrar o nome dela eu vou deixar em algum lugar na tela ou lá embaixo. Enfim, que é curioso porque o português chegava e falava assim, eu quero aquela casa. Aí o guarda do rei ia, colocava uma plaquinha escrito PR, que significava propriedade real, e a família tinha uma semana para se mudar dali e enfiar sabe-se Deus aonde. E daí os brasileiros eles interpretavam essa placa como ponha-se na rua, porque era uma coisa extremamente caótica que estava acontecendo. Pois bem, como que você faz para colocar essas 40 mil pessoas lá? Isso exige uma reorganização urbana dessa cidade, e é justamente por conta disso, por conta da contingência de pessoas que vão para esse lugar, e essas pessoas são grande parte da nobreza, acaba fazendo com que o Brasil se torne lá entre 1808 e 1815 o grande centro do reino português. E daí nós temos uma outra data que é muito importante, que é 1821, porque em 1821 acontece a Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal, que é um grande marco para a modernização econômica e política do país. Porque eu não sei se você sabe, mas o liberalismo é uma ideia muito calcada nas ideias capitalistas. Então, você trazer o capitalismo para ali a articulação social acabou fazendo uma série de modernizações no país. E duas das exigências dos liberais revoltos que estavam ali era, primeiro, que a família real voltasse para Portugal, e segundo, que o Brasil voltasse a ser colônia. Por quê? Porque durante aquela coisa toda do Napoleão, Portugal assumiu uma dívida terrível com a Inglaterra. Inclusive foi essa a razão de que o Dom João VI abriu as nossas relações econômicas com a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra foi quem ajudou Portugal durante esse momento difícil, e justamente por conta disso Portugal adquiriu uma dívida enorme. Qual que foi a questão? A questão é que, se o Brasil voltasse a ser colônia, Portugal começava a explorar o Brasil de novo, e daí pagava o que devia. Só que aí o rei começou a pensar no seguinte, bom, se eu fizer isso, tudo bem, todo mundo fica feliz, menos as pessoas da nobreza que vieram e investiram dinheiro aqui. Se eu fizer isso, elas vão ter perdido dinheiro à toa. Então, o que o rei fez? Ele voltou e deixou o filho dele, o Dom Pedro I, aqui. E daí tem aquela famosésima frase lá que foi dita lá em 9 de janeiro de 1822, que como é que é? Para o bem geral, não, para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, que é o famoso dia do fico, quando o Dom Pedro resolve por ficar aqui. E daí, nesse mesmo ano de 1822, acontece o seguinte, o Brasil acaba fazendo um empréstimo com a Inglaterra de 4 milhões de libras e acaba entregando esse dinheiro para Portugal, para que Portugal saudasse a sua dívida com a Inglaterra. Trocando em miúdos, o Brasil compra a sua independência. E daí, a partir desse momento, há uma espécie de tentativa de rearticular não só a sociedade, mas mesmo a visão que as pessoas tinham dessa sociedade aqui do Brasil. Muito bem, então, agora o Brasil não é mais colônia, e daí do que ele precisa? De uma Constituição. Em 1824, o Dom Pedro I acaba criando a primeira Constituição Nacional, e a criação dessa primeira Constituição acaba desagradando muito a elite brasileira, que acabou se vendo desfavorecida ali com relação a ela. E justamente por conta dessa polêmica toda, desse conflito entre o Dom Pedro I e a elite brasileira, ele acaba fechando a Constituinte e impondo uma Constituição conhecida como Constituição Espanhola, que ela se baseia no modelo espanhol de Constituição, que é aquela coisa de que há os 3 poderes, mas o imperador ele consegue governar todos os 3 poderes sozinho. E aí o que acontece? Não sozinho, mas enfim, ele consegue dominar os 3 poderes. E daí o que acontece? Acontece que eu já comentei um pouquinho sobre isso com vocês naquele meu vídeo sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu vou deixar o link lá embaixo, porque naquele vídeo eu dou um pouquinho mais de detalhes sobre esse período em específico dessa nossa linha do tempo que eu estou fazendo aqui, bem rapidamente para esse vídeo não ficar gigantesco. Muito bem, então. Em 1826, o que acontece? O Dom João VI morre. O Dom João VI morre, e quem que vai assumir o trono em Portugal? O filho dele, o Dom Pedro I, que era o herdeiro direto. O que acontece? O Dom Pedro I não quer abrir mão do trono brasileiro.
Então ele manda a filha dele, que é a Dona Maria II, lá para Portugal, se não me engano na época ela tinha 9 anos, e manda essa menina com uma carta endereçada ao irmão dele, que é lá o Dom Miguel. E na carta ele falava: bom, Miguel, eu sei que você quer o trono, então faz o seguinte, você se casa com a minha filha, e daí enquanto ela não for maior de idade, você é rei e todo mundo fica feliz. O Dom Miguel, num primeiro momento, aceita, só que aí quando a menina chega lá, ele dá um tabefe na fedelha, rasga a carta, joga no mato, e daí o que ele faz? Ele dá um golpe de Estado. Então perceba que essa coisa de golpe não é nova, não é verdade? Enfim, só que tem um problema. O Dom Miguel, ele era absolutista, e daí ele começa a perseguir os liberais. E é justamente nesse momento que vai começar a se articular entre 1826 e 1834, há um enorme, um crescente conflito lá em Portugal, sobretudo por conta dessa questão aí do rei ser absolutista e grande parte da elite de Portugal ser liberal. Nesse meio tempo, duas figuras muito importantes para a literatura portuguesa, para a formação do romantismo português, são exilados. É lá o Herculano, que vai para Londres, e o Almeida Garré, que vai para Paris. Enfim, então, enquanto tudo o pau estava comendo solto lá, o que acontecia aqui no Brasil? Basicamente a mesma coisa, porque o conflito entre o Pedro I e a elite brasileira acaba se agravando. E lá em 1831, no dia 7 de abril de 1831, o Dom Pedro I acaba renunciando ao trono e deixa lá o trono para o filhinho dele de 5 anos, que é lá o Dom Pedrinho, Dom Pedro II. E daí o que acontece? Você pega as manchetes do dia 8 de abril de 1831, você tem: agora o Brasil é dos brasileiros. Por quê? Porque agora teoricamente seria um brasileiro que iria comandar toda essa bagaça aqui. Muito bem, entre 1831 e 1840 a gente passa por aquilo que a gente conhece como período regencial. E esse período ele marca basicamente a divisão da elite brasileira em dois partidos. O Partido Conservador, que tinha ideia de centralizar o poder em um único local, né? Que era, no caso, a corte, ou seja, o Rio de Janeiro, e tinha o Partido Liberal, que tinha a ideia de dar mais autonomia a todas as províncias do Brasil, porque o Brasil é um lugar enorme, então eles não viam muito sentido em você centralizar a coisa na mão de uma pessoa só. Muito bem, acontece que por conta dessa divisão, esse período ele é marcado por vários conflitos de ordem separatista ou como também são chamados, autonomistas. Então você tem em 35 em Santa Catarina, você tem a Farroupilha, em 37 na Bahia você tem a Sabinada, em 38 no Maranhão você tem como é o nome? A Balaiada, entre 35 e 40 você tem no Pará a cabanagem. Então você tem todos esses movimentos que querem ali fragmentar, de certo modo, o território brasileiro. E daí vem a grande questão, que é: por que o Brasil não fragmentou? E daí eu volto naquelas proposições, tanto daquele historiador, o Alencastro, quanto do... ai meu Deus do céu! José Murilo de Carvalho, que é aquela coisa: o Brasil só não fragmentou, primeiro, porque ele fazia parte do eixo escravocrata, segundo o professor Alencastro, e segundo o professor José, ele não fragmentou porque a elite ela era concentrada na mão, ela era muito centralizada em um lugar só. E daí você tem aquela famosa frase que é: a elite brasileira era uma gota de saber, uma gota de educação em um mar de ignorância. E daí, por não ter uma orientação mais, digamos, mais elitizada, esses movimentos não conseguiram separar, de fragmentar de fato o Brasil. Muito bem, em 1840, o Dom Pedrinho tinha 14 anos e assume o poder, que vai lá até quando ele, se não me engano, ele vai governar por 49 anos, é isso? Se não me engano é. Mas enfim, mas por outro lado, né, apesar de todos esses conflitos, você tem uma coisa interessante que é: em 1838 é criado lá o Arquivo Nacional, cuja função é guardar os documentos do país. Nesse mesmo ano, em 1888, você tem a criação do Colégio Imperial Pedro II, cuja função é educar a elite do país. Em 39, você tem a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, cuja função é escrever a história do país. Então, não sei se você percebe, mas nesse momento, a gente passava por uma ideia de que
de que o próprio Estado, de uma série de intervenções do Estado para consolidar uma imagem de país para o Brasil. E isso é uma coisa extremamente importante para nós aqui. E é curioso você pensar nesse momento, porque é justamente nesse momento marcado por todo esse processo de tentar definir o que é o Brasil por um lado, mas por outro lado, por toda essa ideia de unificação do território brasileiro, ou de fragmentação do território brasileiro, é justamente no momento em que você tem a unificação e a ideia de construir uma imagem para o Brasil, uma história para o Brasil, um arquivo que guarde aquilo que é do Brasil, é justamente no momento em que essas duas coisas estão em jogo que vai surgir esse movimento literário, que é o romantismo, que vai justamente tentar entender o que é a identidade brasileira, nacional. O que faz do Brasil ser o Brasil? O que define o povo brasileiro enquanto um povo único? E tudo isso 14 anos depois da independência. E isso é uma coisa muito curiosa. E se torna mais curioso ainda se você for pensar que a independência não mudou em nada a economia do Brasil. A economia do Brasil ainda era calcada pela ideia de escravidão. A escravidão ainda era a base da nossa economia. E daí isso só vai mudar lá com a Eusébio de Queiroz 500 anos depois. Não sei quantos anos depois. Então você percebe que isso é uma coisa muito curiosa de você pensar que o movimento da independência, que é um movimento calcado em ideias liberais, não conseguiu exterminar a escravidão do nosso país, que é uma coisa tão contrária a toda a ideia de liberalismo, não é? E daí é mais curioso ainda você pensar nessa questão toda quando você pega a Constituição de 1824 e você tem lá a ideia de que existiam dois tipos de pessoas. Existiam as pessoas ativas e as pessoas inativas. Um cidadão ativo era um cidadão que possuía bens. E um cidadão inativo era um cidadão que não possuía bens. E daí, com essa ideia de ativo, e perceba tudo isso, e é claro, só o cidadão ativo é aquele que podia intervir de alguma maneira na sociedade, de uma maneira política. E daí eu recorro lá àquela famosa frase do Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil, que é como é que é? A democracia no Brasil sempre foi um grande mal-entendido, né? Manda só quem pode. Mas enfim, daí você tem um dado fundamental, que é o seguinte: quando você pensa nessa ideia de que existia o cidadão ativo e o inativo, você acaba criando uma pirâmide social em que no topo você tem um número restrito de pessoas, que é a elite, que é essa parcela da população mínima, mas que consegue intervir na política. Aí você tem o centro dessa pirâmide, que é aquele homem livre, mas ele não tem dinheiro suficiente para ser elite, então ele está ali, então é o pequeno comerciante, é o dono do armazém, da sapataria, do barzinho ali da esquina. E na base da pirâmide, sendo a maioria da população, você tem os escravos. E lembra lá, era essa base que fazia toda essa economia circular. Então, pensando em todas essas coisas, é interessante você observar justamente o quê? Que nós temos três grandes pontos que devem ser tomados em consideração aqui nesse último momento do vídeo, que é o seguinte. Primeiro ponto, nós sabemos que o romance moderno, que é altamente calcado na ideia lá do romantismo, né? O romance moderno tem como principal característica, como eu disse no vídeo anterior a esse, a crítica, e mais do que a crítica, a tentativa de entender a sociedade moderna em suas contradições. Nós temos um segundo dado, que é, como eu disse agora há pouco, a economia brasileira continuava sendo sustentada pela escravidão, apesar da independência do Brasil. E nós temos um terceiro dado, que é o seguinte: a noção de trabalho no Brasil do início do século XIX era um pouco diferente. Trabalho era ligado à imagem do escravo. Só o escravo trabalhava, exceto se você trabalhasse para o governo. Então, quando você pega a biografia dos escritores românticos brasileiros, se tem um dado fundamental, que é o quê? Que os caras, eles trabalhavam para o Estado. Portanto, eles dependiam do sistema escravocrata, porque era o sistema escravocrata que sustentava o Estado. Ora, como eu vou
criticar a escravidão se a escravidão sustenta o Estado e o Estado é que paga o leitinho da criança e o esquinho do papai. Então você percebe? Os caras eles não podiam ir lá e meter o pau na escravidão. E daí você tem uma coisa curiosa que é o quê? Quando você pega romances românticos de vários outros lugares, você tem sempre essa ideia da crítica social. Quando você chega aqui no Brasil, isso não aparece. Existe um silêncio assustador com relação à escravidão, que era uma coisa extremamente premente nesse momento da nossa história, não é verdade? Então você tem esse dado curioso. Quando você vai estudar a literatura romântica brasileira, você percebe que existe um silêncio tremendo quando o assunto é escravidão. Aí você vai falar assim, ah não, mas e o poeta dos escravos? Ai, Castro Alves, geração do Condor, etc. Filho, isso é lá em 1860 e pouco, não interessa. Você percebe? Isso é lá na frente. Agora nós estamos tentando entender como que isso se constrói no início. No início ninguém falava disso, não é? Então perceba que a grande questão do romantismo brasileiro, pelo menos nesse primeiro momento, vai ser justamente o quê? A de discutir esse conceito de Brasil. Como que eu, enquanto escritor, vou conseguir fazer uma obra literária que comporte um país que esteja em uma que está em uma crise como estava o Brasil naquela época, né? Cabanagem, Sabinada e etc. Todos esses movimentos que tentavam fragmentar o território brasileiro. E como que eu vou agradar essas pessoas que estão tentando fragmentar, ao mesmo tempo em que eu vou discutir o que é a imagem desse país que está sendo construída pelo próprio Estado. Então, nesse primeiro momento da literatura romântica, é aquele momento marcado sobretudo por quê? Por essa ideia de você construir uma identidade nacional, de você olhar para o seu entorno e perguntar o que é o Brasil, o que faz o Brasil ser o Brasil, o que difere o brasileiro de qualquer outro povo. E daí você tem a criação daquele conceito que o Antônio Cândido vai colocar lá no Formação, que é a ideia de ânsia topográfica, que é tentar registrar o Brasil da cidade, que aí você tem a criação do romance urbano, do campo, aí você tem a criação do romance regionalista, e da selva, que aí você tem a imagem lá do indianismo, tanto na prosa quanto na poesia. Então no próximo vídeo, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar entender como tudo isso vai se articular com as ideias românticas, como que essa ideia de você construir uma imagem de Brasil por meio dessa ânsia topográfica, como que essa ânsia topográfica, junto com as ideias românticas vindas da Europa, vão acabar construindo a ideia de brasilidade e como a ideia de brasilidade se torna algo extremamente imprescindível para que a gente entenda o romantismo brasileiro. Como eu disse para vocês no início desse vídeo, esse vídeo foi mais assim uma contextualização histórica para que você possa entender tudo que estava... Tudo não, né? Mas enfim, para que você possa entender um pouquinho do que estava acontecendo no Brasil quando as ideias românticas chegam aqui. Porque é aquilo que eu falei agora há pouco. Quando você estuda o romantismo do Brasil, é extremamente diferente de você estudar o romantismo de Portugal e é extremamente diferente de você estudar o romantismo na Alemanha, que é extremamente diferente de você estudar o romantismo na França e na Inglaterra e seja lá onde for. Então perceba, o nosso caso, a gente ainda tem uma complicação maior que é a gente é a periferia da periferia do negócio, percebe? Tudo que era criado lá na Alemanha passava primeiro por Portugal para depois vir para cá. E é justamente nesse processo de transposição dessas ideias que a gente acaba modificando muitas dessas discussões e acaba adaptando muitas dessas discussões à nossa própria realidade, certo? Enfim, pretendo falar no vídeo seguinte a esse agora, nesse projeto, pretendo falar do Gonçalves Dias e pretendo falar também do Firmino, que é um cara bem importante. Eu vou explicar no próximo vídeo o porquê disso, certo? Enfim, caso você tenha aí em mãos, pode ler lá o livro, os livros do Wilton, que eu indiquei naquele meu vídeo de livros teóricos, né? Você pode ler lá o Poeta do Lá, você pode ler o Poeta da Contramão, e você pode ler também, isso, claro, se isso te apetecer, obviamente, e você pode ler também lá
O Poeta Sem Livro e A Pietà Indígena, porque esses 3 livros vão ser importantes para a nossa discussão do vídeo seguinte a esse, certo? É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Caso você tenha algo a acrescentar nessa discussão toda, não esqueça de acrescentar lá embaixo também nos comentários, certo? O comentário é de vocês. E é isso então, um abraço para vocês todos. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva. E caso já seja inscrito, muito obrigado pela sua inscrição, certo? É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!